Olá pessoal, hoje nós temos um assunto realmente bom, importante e que tem trago muitos problemas entre os profissionais de saúde, que é como atender o paciente. Aquela primeira impressão, aquele primeiro contato com o paciente, que é totalmente importante, que nem um amor à primeira vista, né? Aqui talvez exista amor à primeira vista. Olha, o primeiro contato com o paciente vai ser realmente importante, crucial, crucial mesmo. Principalmente para os técnicos de enfermagem que ficam muito tempo com os pacientes, por vezes estão com eles do princípio até o fim, até a recuperação do paciente. Você precisa saber disso e saber como lidar com os pacientes. Isso é coisa realmente importante. Falaremos disso em pouco tempo, então fique no vídeo até o final, inscreva-se no canal, dê um like neste vídeo e nos siga em outras redes sociais, tá? Bem, pessoal, o nosso vídeo vamos abordar sobre isso. A primeira coisa que você deve saber ao atender um paciente é: chame o paciente pelo nome. Olha, de preferência chamar o paciente pelo nome completo, não só pelo primeiro e último nome. Por quê? Tem existido muitos casos de pacientes que têm tido nome comum e você pode acabar por chamar João Pedro. E aí te vê um João Pedro Luiz da Costa. Troquei não. Um João Pedro, ou seja, o nome dele primeiro é o João, o último é Luiz. Vamos fazer assim. É o nome dele João Luiz, né? Aí troquei tudo aqui agora, então, esquecem. Tá bom. Ele tem o primeiro nome e o último igual. E tem um outro paciente que também tem o primeiro nome e o último igual. Só os nomes do meio é que são diferentes. Então, chamá-los pelo nome completo poderá ser realmente importante e evitar constrangimento. Talvez na requisição ou em um outro documento poderás colocar um primeiro e último nome. Talvez isso possa ocorrer, mas é bom chamar pelo primeiro e último nome. Quando tu chamares o paciente, peça a ele para confirmar se o nome mesmo é dele. Em muitos hospitais, os pacientes têm número de identificação, não é? Confirme o número de identificação. Se o número de identificação do paciente estiver correto, tá bom, tá good. Livra-se de problema e de fazer um procedimento em um paciente que seria para outro paciente. Essa é a primeira coisa importante. Segundo ponto, preocupa-se em olhar aos olhos do paciente. Olha, muitos profissionais, quando recebem os pacientes, fazem uma coisa errada. Sabe o quê? O meu telefone está onde? Olha, desculpa, esquecendo aqui porque eu coloquei o meu telefone. Bem, eles, quando atendem o paciente, ficam todo o tempo a teclar no telemóvel. E o paciente fica constrangido a olhar para o profissional. Mas como é que ele está mexendo no telemóvel enquanto estou aqui? O paciente perde confiança em você. Sério, eu perderia a confiança em você como profissional. Sério. Por quê? Se tu fores ao banco e fores ao senhor que fica no balcão, né? Não quero falar aquele nome aí dele, esqueci. Enquanto eles a mexer no telemóvel, enquanto tu estiveres no balcão a ser atendido por ele, tu vais ficar plenamente chateado. Agora imagina, se no banco tu ficas chateado, onde tratam de dinheiro, ficas totalmente aborrecido. Imagine você num hospital a ser atendido deste modo, como se estivessem a te ignorar. Como é que ficarias? Se coloca no lugar do paciente. Seria algo bom? Não, de modo nenhum. Então, esquece telemóvel, esquece ligação, coloque tudo de lado, não ligue nada disso. Atenda ao paciente e olhe para o paciente, preste atenção no paciente, pois isso dará o quê? Confiança. Ele vai confiar em você como profissional, vai ver que você está atento nele, está prestando atenção nele. O outro ponto a ser abordado, sabe o que é? Eu acho que esse é o maior problema do hospital. Esse é o problema entre profissionais, de profissional para profissional, de profissional para paciente. Sabe o quê? Problema grave. Comunicação. É a comunicação. Muitos profissionais não sabem se comunicar com pacientes. Falam com o paciente. Alguns profissionais são arrogantes. Falam com o paciente com toda a autoridade, como se ele fosse o Thanos, o super-herói de todos os tempos, o que quer aniquilar todo mundo, o que se acha o soberano, o senhor de todos. Não é assim que funciona, senhor. Tu tens de falar com o paciente com uma voz branda, com uma voz mansa, suave, que o paciente consiga sentir-se acolhido, amado, de modo que ele consiga até partilhar coisas íntimas com você.
né? Embora sejam necessárias algumas coisas, sejam necessárias para o diagnóstico do paciente e saber porque certos comportamentos do paciente levam a certas patologias também. Fale com uma voz suave, de modo que o paciente perceba você e não venha se sentir constrangido e se sentir ignorado com você, por você. Por outra, não use linguagens técnicas com o paciente. Use linguagem simples, simples mesmo, de modo que ele venha perceber o que você venha dizer, senhor. Se você começar a falar que, assim, vamos fazer uma cateterização, ou seja, vamos colocar no seu filho uma sonda nasogástrica, mano, às vezes o pai não sabe o que é isso, nem a mãe sabe o que é isso. Precisa saber que você vai colocar um tubo no nariz do filho dele. Fala mesmo assim, ele precisa entender. Use linguagem familiar, uma linguagem mais simples possível, de modo que o paciente perceba e não fique enlouquecido e fique sem saber o que você vai fazer. Depois venha discutir contigo e falar, senhor não me disse que ia fazer isso, mas você disse, mas você falou em uma linguagem técnica que só teu colega poderia entender. Tá vendo? Então, use linguagem simples para falar com o paciente. Assim o paciente percebe e ganha confiança em você. E por outra, e último, tá vendo? Todo o procedimento que tu fizeres ao paciente, explique. Vai falando ao paciente. Senhor, vamos fazer isso. Estás a dar injeção? Vamos dar injeção. Se um procedimento dói, explique que é doloroso. Esconder por quê? Ah, não, não dói, depois vai doer. Vai discutir contigo. Vai entrar em briga contigo. Explique ao senhor, ao paciente, o que você está a fazer. De modo que, olha, quando você consegue explicar o que faz ao paciente, o paciente percebe uma coisa. Esse funcionário, esse profissional tem bagagem, sabe o que faz. Quando o paciente percebe que você sabe o que faz, o paciente vai confiar em você de um jeito que o paciente só vai querer ficar com você quando vier na unidade hospitalar em que você estiver. Sério. Eu já tive em situações como essas. Paciente, por eu ter explicado tudo o que estou a fazer e falar com eles com uma voz tão baixa, amigável, recebê-lo como se estivesse a receber minha mãe ou uma outra pessoa da minha família, o paciente sente-se tão amado que até praticamente recupera um pouquinho naquele momento. Olha, a comunicação pode tanto destruir um paciente como pode ajudá-los. As palavras duras ferem muito. Assim, as palavras doces, como o mel, também podem curar muito um coração. Por vezes que pode fatigar tanto o paciente, pode ser algo psicológico, fora psicológico. Quando encontra alguém que trata-o bem, esse paciente sente-se amado e ajuda muito na sua recuperação. Fale bem com o paciente, explique tudo o que você vai fazer, de modo que ele venha estar consciente do que vai acontecer com ele e não venha se sentir perdido. Então, este vídeo não pode ser tão longo, eu escrevi tanta coisa para partilhar com vocês. Talvez vou partilhar em um outro vídeo, tá? Então, dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para que você venha receber constantemente nossos vídeos aqui no canal. E muito obrigado por me seguirem. Olha, vão em outras nossas redes sociais. Temos aí também o Universo 7 no Instagram. Você vai encontrar já algumas publicações. E no Facebook também temos. Nos sigam, se inscrevam nos nossos canais. E muito obrigado por vocês estarem aqui a nos acompanhar. E bye bye. Tchau.